Isso aí, queria chamar o Léo. Seja bem-vindo, Léo. Uma salva de palmas para Jesus na vida do Léo, amém? Glória a Deus. O Léo é pastor da Zion, líder de jovens da Vox, marido da Bruna, um dos responsáveis pela Dunamis Greenhouse. O Dunamis tem nos abençoado, amém? O movimento que Deus tem levantado tem nos abençoado muito. Eu preciso confessar um negócio para vocês. O pessoal ali tinha colocado Corinthians. Aí eu falei assim, eu não posso fazer isso com a galera. Então, gente, vamos tirar o Corinthians dali. Vamos colocar outra coisa. Brincadeira. Mano, fica à vontade. Deus abençoe, é um prazer ter você aqui, tá? Que o Senhor te use muito para abençoar essa galera. Amém? Fica à vontade. Glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu ainda não vou profetizar contra o Palmeiras nessa tarde, mas quando for 13h, eu te mando uma mensagem, Diegão. Vocês estão bem, gente? Tá bom, então. Bom, prazer estar aqui com vocês. É uma grande alegria de verdade. Eu estou aqui junto com o Gabriel, que faz parte da liderança do Vox, junto comigo lá em Campinas. E a gente realmente tem visto grandes coisas acontecendo lá, não só na Zion em Campinas, mas também no Dunamis como um todo. Deixa eu só ver, quantos conhecem o Dunamis e Zion? Tá bom, a maioria, legal. Quantos aqui sabem quem eu sou? 4, glória a Deus. Boa, hoje é uma oportunidade então para você saber um pouquinho mais da minha história, mas eu, como o pastor Diego falou, eu sou casado com a Bruna, e juntos nós temos 2 filhos, esperando pelo terceiro agora. São 2 homens e estamos esperando uma menina, nossa primeira menininha. E, enfim, ela queria muito poder estar aqui também, mas não conseguiu por conta de toda a gravidez e também da correria lá com os outros 2 meninos. Pastor, obrigado pela recepção, pela hospitalidade. Eu espero que esse dia para vocês seja uma grande aventura. Com Jesus, eu sei que hoje vocês vão ter um sprint total, né? São começando agora e vai até de noite, certo? Tá bom. Então eu espero que ao longo do dia a sua fome por Jesus também vá aumentando, vá intensificando e você seja bênção onde quer que você esteja. Amém? Se puder, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, nós queremos te agradecer porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas no momento em que nós acordamos. E Pai, nós queremos também te agradecer por essa conferência, nós queremos te agradecer por todo esse dia, que nós temos certeza que será um grande dia, cheio da sua presença, cheio da unção do Senhor, que vem para despedaçar todo e qualquer tipo de jugo sobre as nossas vidas. E Pai, nessa manhã nós também queremos abrir os nossos corações para receber da sua santa, doce, poderosa e imutável palavra. Senhor, nós sabemos que a sua palavra não muda, nós sabemos que a sua palavra ela é infindável. E por isso, Senhor, nós pedimos, abre o nosso coração. Nessa manhã nós tomamos essa decisão de escancararmos o nosso coração, para que a semente que o Senhor tem a ser liberada nessa manhã possa cair em solo fértil e frutificar e multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos também pela sua poderosa e doce presença nesse ambiente. Nós pedimos, aumenta, Senhor, a sua presença que já estava aqui. Antes mesmo de nós chegarmos nesse lugar, a sua presença já era tão palpável. Mas nós pedimos, aumenta agora, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas vidas, do topo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, a sua presença que é capaz de transformar as nossas vidas para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá bom, vira para umas 2, 3 pessoas aí do seu lado, dá um high five nessa pessoa e fala assim, meu irmão, vamos lá, fala para ele, meu irmão, se prepara, porque ao longo do dia, Deus vai falar com você. Agora vira para outro, aquele que você não gosta muito, que você ignorou, e fala assim, você também se prepara, porque o Espírito Santo vai te pegar. Aí fala assim para esse seu irmão ou sua irmã, agora preste muita atenção no que eu vou te falar. Vai lá, gente, mais forte.
Eu não dou a mínima para a sua opinião. Nesse dia, eu só me importo com aquilo que Deus vai pensar ao meu respeito. Amém? Então tá bom, aplauda Jesus mais uma vez. Sabe uma coisa que eu quero te encorajar nessa manhã? Você já está aqui, né? Você já viu quando você vai para a praia e você já está lá. A água está fria, ela está gelada, mas você já está lá. Você não vai dar a viagem perdida, não é verdade? Então você já está aqui. Eu quero te encorajar ao longo de todo esse dia, ao longo dessa sessão, a você mergulhar no rio do Espírito que já está disponível para mim e para você. Você lembra do que a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 47? Quando a Bíblia conta a respeito de um homem que ele é conduzido pelo anjo do Senhor nesse rio de Ezequiel 47. E o meu encorajamento para você e para mim também nessa manhã é para que nós não venhamos a nos contentar com a presença de Deus ou com as águas que batem apenas nos nossos artelhos, mas que a gente venha de fato ser como aquele homem que precisou atravessar aquele rio a nado. A grande verdade é que a presença de Deus ela já estava aqui assim como nós oramos. A presença de Deus já estava aqui antes mesmo de eu e você chegarmos, antes mesmo dos próprios voluntários chegarem aqui. Quantos podem dar glória a Deus pelos voluntários? Glória a Deus pela vida de cada voluntário que chega aqui cedo, arruma cadeira, passa som, enfim, faz tantas outras coisas para que a gente possa estar pronto para receber de Deus. Mas a grande verdade é que antes mesmo dessas pessoas chegarem, a presença de Deus já estava aqui. Ou seja, já estamos aqui nos encontrando com Deus. Então eu espero que você possa de fato dar tudo de si, porque eu tenho certeza que Deus vai dar tudo dele mais uma vez nessa manhã. Amém? Eu prometo que eu vou dar tudo de mim também. Eu estou vindo de uma jornada. Eu estava nos Estados Unidos. Chique, né? Mas eu estava em ministração lá e voltei. Passei em casa, dei um abraço na Bruna, nas crianças e já peguei o voo de volta para cá. Mas eu prometo dar tudo de mim nessa manhã. Amém? Tá bom, então se você é uma pessoa que gosta bastante de anotar a palavra, e eu quero te encorajar a você a anotar. Eu estou vindo aqui, ó, bloco de notas, glória a Deus. Essas pessoas são geralmente as mais espirituais do salão. Brincadeira. Mas pega o seu bloco de notas, seja ele físico, seja ele online, e anote tudo aquilo que Deus estiver pontuando para você, falando com você, para que você não possa se esquecer ao longo dos meses que se passam. Bom, eu falei para o Diego que ia pregar uma mensagem, mas subindo aqui o Espírito Santo mandou eu trocar. Tudo bem? Então eu vou trocar aqui a mensagem, eu só estou sendo obediente, amém? Então se você gosta de anotar o título, e se eu puder dar um título para essa mensagem, seria o sobrenatural presente para que eu não me ausente. Sabe, eu amo o fato de que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Quantos concordam com isso? Sabe, o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural, ele é um Deus, como nós falamos também na oração, é um Deus infindável, é um Deus que não muda, é um Deus que ele não tem uma limitação, mas o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Agora, todas as vezes que eu penso que o nosso Deus, ele é um Deus de sobrenatural, eu também fico me questionando por que então eu deveria viver uma vida natural. Para pensar nisso. Sabe, eu e você, nós somos feitos de carne e osso, sim ou não? Carne e osso, normal. Agora, isso daqui, com certeza é algo natural. Mas quando eu penso a respeito desse Deus e desse reino de Deus, eu também consigo pensar que agora o meu andar, ele não pode ser pautado por aquilo que eu vejo nessa terra. O meu andar, ele não pode ser pautado por algo natural, por algo que é físico, como esse chão no qual nós estamos pisando. Mas agora o meu estilo de vida, ele precisa ser sobrenatural, porque se no DNA do meu pai existe um componente chamado sobrenatural, logo eu como filho também tenho esse componente dentro de mim, esse DNA dentro de mim, que se chama sobrenatural. Por isso que muitas vezes lá no Vox e no Dunamis nós costumamos falar que nós estamos cansados de viver noites ou manhãs ou tardes normais. Porque se Deus está nesse salão, algo sobrenatural precisa acontecer, sim ou não? Sabe, Deus está aqui nesse lugar, gente. E se Deus está aqui nesse lugar,
Existe algo a ser liberado para mim e para você. É por isso que eu e você, nós precisamos mergulhar nesse rio. E não só mergulhar nesse rio, mas termos expectativa para acessarmos tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe, eu amo também o fato de que Deus, ele é um Deus que se move através de expectativa. Sabe, o seu Deus é um Deus que responde à sua expectativa de coração. Por isso que eu preciso, todas as vezes que eu acordo pela manhã, colocar uma expectativa e um anseio no meu coração. Sim, pode ser que tenha manhãs que você acorda desencorajado, triste com alguma situação. Sim, nós somos seres humanos, isso acontece, mas nos meus dias eu preciso colocar a expectativa de que Deus está presente no meu dia. E se Deus está presente no meu dia, algo vai acontecer. Porque Ele é bom, porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele exerce todo o domínio e todo o poder sobre todos os tronos desse mundo. Sim ou não? Tá bom, vocês estão quietos. Agora, então nós estamos falando a respeito dessa expectativa e eu quero entrar no meu primeiro ponto com você, que é o estilo de vida de Jesus. E por que eu quero entrar nesse estilo de vida de Jesus? Porque eu creio que todos nós nesse salão, 100% desse salão, nos impressionamos com o estilo de vida de Jesus nessa terra. Sim ou não? Quando nós analisamos os evangelhos e quando nós analisamos aquilo que foi a vida de Jesus nessa terra, eu não sei você, mas eu fico impressionado. Eu fico impressionado com apenas 3 anos de ministério do ministério de Jesus nessa terra. Ele tenha feito tantas coisas, dos teus 30 até os seus 33 anos de idade. Em todos os capítulos que nós lemos sobre a vida de Jesus, a gente vê algo sobrenatural acontecendo. A gente vê o surdo ouvindo, o cego vendo, o paralítico andando, a gente vê Jesus libertando tantas pessoas, a gente vê tanta restauração, a gente vê Jesus trazendo esperança para algum lugar que não tinha mais esperança. Em todos esses momentos, nós analisamos a vida de Jesus como um estilo de vida radical, como um estilo de vida que é pautado por esse sobrenatural constante, sim ou não? Agora, é por isso que eu estou falando de expectativa, porque quando nós falamos de expectativa, nós provamos algo que é sobrenatural. Quando eu e você, nós temos expectativa, nós provamos também desse estilo de vida de Jesus nessa terra. Nós provamos dos sinais, nós provamos das maravilhas, nós provamos das curas, das libertações e de tantas outras promessas que Ele mesmo nos prometeu. Agora, falando de expectativa, eu lembro a respeito do cego Bartimeu. E provavelmente na sua trajetória cristã você já tenha ouvido tantos exemplos e tanta revelação a respeito dessa história, que nos conta lá no final do Evangelho de Marcos, a respeito desse homem que se chama Bartimeu. Agora, Bartimeu, ele é relatado na palavra como um homem que ele está jogado lá como, vamos citar aqui, como um morador de rua, vamos dizer assim. E ele está lá naquele lugar com uma capa que representava a sua vergonha na época, e com um monte de gente ao redor do cego Bartimeu. E ele está lá, cego, jogado. Quando de repente o cego Bartimeu, ele começa a escutar que Jesus está saindo da cidade de Jericó. E ao ouvir que Jesus está saindo da cidade de Jericó, Bartimeu, ele coloca expectativa no seu coração. Por que Bartimeu coloca expectativa no coração? Porque o cego Bartimeu, agora que estava ali sem nenhum tipo de perspectiva, sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de fé, eu imagino, ele começa a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você lembra disso na palavra? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas que estão em volta do cego Bartimeu começam a oprimir o cego. Eles começam a falar: Bartimeu, cara, fica quieto. Jesus, ele não vai te ouvir. Jesus não vai te escutar. Jesus não vai te receber no gabinete dele. Não importa o quanto você grite, não importa o quanto você tente, Jesus, ele não vai ter o tempo suficiente para você. Afinal, Jesus já está saindo da nossa cidade. E as pessoas começam a falar isso para o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, ele começa a intensificar ainda mais o volume da sua oração e da sua voz. Ele começa a clamar mais e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Imagina só o clamor, o tamanho do clamor desse cego. Ele está diante de uma situação impossível. Ele está diante da sua cegueira. Ele não consegue enxergar aquilo que está acontecendo, mas ele consegue ouvir. E por isso eu acho isso tão interessante, porque o cego Bartimeu, por mais que era fisicamente cego, espiritualmente ele conseguia ver. Por isso que a nossa visão espiritual, ela é muito mais importante do que a nossa visão natural. Por isso de que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Preste atenção, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a cadeira na qual você está sentando nesse exato momento. O mundo espiritual, ele é mais real do que esse solo no qual eu e você pisamos. Então o cego Bartimeu, ele tem esse entendimento e ele tem essa revelação. Por isso ele começa a gritar, por isso ele começa a colocar a sua expectativa diante do altar. E ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando de repente a atenção de Jesus então é visualizada para aquele cego, e Jesus manda chamar o cego, ele fala: manda chamar o cego. E o cego vai então diante da presença de Jesus, e Jesus, por mais que ele já saiba aquilo que aquele cego tanto precisa, porque Jesus ele consegue ver, Jesus sabe de todas as coisas, ele ainda pergunta: Bartimeu, o que é que você deseja que eu te faça? E Bartimeu responde: Jesus, eu quero ver. E naquele momento então o cego Bartimeu ele é curado, e 100% curado. Mas por quê? Porque o cego Bartimeu ele coloca então uma expectativa. Sabe, o meu encorajamento para você mais uma vez é para que ao longo desse dia você coloque expectativa, porque Jesus está diante de você perguntando: meu filho, o que é que você deseja que eu te faça? Ao longo de 4 sessões, 5 sessões, eu não sei quantas são, mas acho que são 4. Ao longo de 4 sessões, o que é que você deseja que eu te faça? Quais são as suas causas impossíveis que você trouxe para dentro dessa sessão e que hoje, através desse componente chamado sobrenatural, Deus não possa solucionar para você? Quantos estão aqui comigo nessa manhã? Sabe, eu e você precisamos entender que se nós servimos então esse Deus que é sobrenatural, logo nada é impossível para Deus. É isso que a própria Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. Será que você pode falar isso? Nada é impossível para Deus. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: nada é impossível para Deus. Agora preste atenção aqui. Quando nós falamos a respeito de sobrenatural, nós também entendemos que o sobrenatural é uma demonstração mensurável dessa realidade da presença de Deus e do reino de Deus que está aqui, e não só está aqui, mas como está agora presente nesse lugar. Sabe, essa é a presença de Deus, essa é uma demonstração mensurável da realidade e da presença de Deus que está aqui e está aqui agora. Agora, Lucas capítulo 17, versículo 20, se você puder, encontra aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 17, versículo 20, a Bíblia diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Agora preste muita atenção, porque nós estamos falando então dessa realidade, dessa demonstração mensurável da realidade da presença de Deus e do reino de Deus que está aqui e está agora. Agora, eu jamais poderia virar para você e falar assim: o reino de Deus, ele está determinado para uma só localidade. Ele está determinado apenas lá em São Paulo. O reino de Deus só está presente lá na Zion. O reino de Deus só está presente lá no Dunamis. Não, isso seria orgulho da minha parte. Isso seria irresponsabilidade da minha parte. Isso seria hipocrisia da minha parte. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que o reino de Deus, ele não pode ser definido em uma localidade. Aqui está, ou lá está. Não, não, não. Mas agora o reino de Deus é definido como estando dentro de mim e dentro de você.
Olha que notícia incrível, o reino de Deus, que é algo tão grande, que é algo tão imensurável, que é tão incrível, onde todas as coisas estão dentro desse reino, agora está habitando dentro de mim e dentro de você. Agora, isso me intriga porque ao mesmo tempo que isso é uma boa notícia, isso também precisa causar dentro de mim um senso de urgência e um senso de responsabilidade. Porque se o reino de Deus está dentro de mim, agora eu tenho uma grande responsabilidade. Provavelmente você vai se lembrar de um grande apóstolo que dizia: com grandes poderes, grandes responsabilidades. Tio Ben, Homem-Aranha. Mas é verdade, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu e você nós temos autoridade, eu e você nós temos poder do Espírito Santo fluindo dentro de nós. Agora, eu e você nós também temos responsabilidade. Léo, que responsabilidade é essa? Uma responsabilidade de pregar a respeito desse reino. Uma responsabilidade de anunciar a respeito desse reino. Uma responsabilidade de ensinar a respeito desse reino. Assim como Jesus fazia constantemente. Sabe, nós estamos falando aqui do estilo de vida de Jesus. E o estilo de vida de Jesus não é composto cheio de florzinha. Não, o estilo de Jesus é radical. O estilo de Jesus é, vamos avançar esse reino constantemente. Então existe uma responsabilidade imposta para mim e para você. Mas eu acho incrível porque essa responsabilidade imposta, ela não é somente para nós pregarmos, não é somente para nós anunciarmos, não é somente para nós falarmos, mas também é uma responsabilidade de nós demonstrarmos o reino de Deus. Sabe, foi isso que Jesus fez ao longo de todo o seu ministério. Jesus não ia somente ao deserto e juntava uma grande multidão e falava a respeito do reino. Jesus não ia apenas para a margem do rio e subia em cima de um barco e ficava lá pregando apenas teoria. Por mais que isso também seja muito importante, mas Jesus não era apenas o cara da teoria, mas Jesus também era o cara da prática. Ele não só falava, como ele também demonstrava. Lembra o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4? Se você puder, acha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 2, versículo 4, ele dizia assim: a minha mensagem, a minha pregação não constituíram de palavras persuasivas de sabedoria, mas constituíram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe, isso aqui é Paulo dizendo, mas Jesus, ele também era esse cara que não só ficava falando as palavras de sabedoria, por mais sábias que elas eram, por mais inteligentes que elas fossem, Jesus também era o cara que demonstrava. Jesus, ele não era o cara que apenas falava nas praças ou nos desertos ou para as grandes multidões, mas Jesus, ele era aquele cara que ele multiplicava o pão e o peixe. Jesus era aquele cara que chamava Lázaro para fora. Jesus era aquele que curava o cego Bartimeu ou outros tantos cegos. Jesus era aquele cara que transformava a água em vinho. Jesus era aquele cara que fazia o paralítico andar. Jesus era aquele cara que expulsava demônios de forma constante. Então, constantemente, eu e você, nós analisamos na palavra esse estilo de vida de Jesus, que é baseado em algo sobrenatural. Agora, quando Jesus está nessa terra, ele deixa também uma promessa para os discípulos e uma promessa para nós. Que promessa é essa? A promessa é a seguinte: que obras maiores, eu e você, nós faríamos. Sabe, no nome de Jesus, eu e você, nós somos capazes de fazermos obras maiores do que Jesus. Agora, isso não é uma competição com Jesus, obviamente não é. Mas o próprio Jesus, ele nos dá autoridade para seguirmos adiante, falando a respeito do reino, pregando a respeito do reino, anunciando a respeito do reino, mas também demonstrando a respeito do reino de Deus com esse DNA chamado sobrenatural. Amém? Número 2, quando eu e você analisamos então tantas coisas sobrenaturais acontecendo na palavra de Deus e no estilo de vida de Jesus, nós precisamos conectar um ponto importante. E esse segundo ponto então é o próprio Espírito Santo. O nome desse ponto se chama Espírito Santo. Léo, por que isso? Porque nós vemos ao longo da palavra também o próprio Jesus não fazendo tudo aquilo sozinho.
mesmo sendo 100% Deus, Jesus, ele tem o Espírito Santo caminhando ao seu lado, fazendo tantas coisas incríveis. Agora, você para pensar se o próprio Jesus, que foi 100% Deus, que é 100% Deus, precisou e caminhou juntamente com o Espírito Santo, quem dirá eu e você nos nossos dias? Quem dirá eu e você nas nossas universidades, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nas nossas igrejas locais? Eu e você, nós constantemente precisamos, e não só precisamos, como também dependemos do Espírito Santo de Deus, que é o nosso melhor amigo, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro. Amém, gente? Agora, nós vimos então que o próprio Jesus, ele caminhou com o Espírito Santo, mas para te dar uma base bíblica sobre isso, João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Olha só, Jesus, ele é batizado nas águas, abrem-se os céus, e agora nesse momento, o Espírito Santo, como forma de pomba, desce e pousa sobre os ombros de Jesus, representando esse respaldo do céu. Agora, eu e você, nós precisamos então buscar esse respaldo dos céus, o respaldo do Espírito Santo sobre nós, que é o poder do Espírito sobre a minha e sobre a sua vida. Agora, aqui então nós vimos que Jesus, ele começa o seu ministério debaixo do poder do Espírito, sim ou não? Um pouquinho mais tarde, nós também vemos aquilo que nós chamamos, aquilo que nós conhecemos como o dia de Pentecoste. Aquilo que nós chamamos ou conhecemos como o derramamento do Espírito Santo sobre a carne. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Acontece, como nós falamos, o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre a carne. Então, os discípulos agora nesse momento estão experimentando um grande avivamento na vida deles. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu todo o Goon, na qual estavam assentados. Versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, repete comigo, todos, mais forte, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora preste atenção, porque nesse dia está acontecendo então o derramamento do Espírito Santo, é um grande derramar. Nesse dia está acontecendo um grande, como nós falamos lá no Dunamis, um Shaba. Os caras estão sendo cheios da presença de Deus. Eu fico imaginando, quando você lê a sua Bíblia, por favor, tente visualizar aquilo que está acontecendo, mas eu fico imaginando com essa ótica espiritual, aquilo que estava acontecendo naquele exato momento. Os discípulos, eles estão sendo cheios do Espírito Santo. Os discípulos, eles não conseguem se controlar diante a tanta presença e tanta unção do Espírito naquela sala que eles estão reunidos. Sei lá, eles estavam numa reunião de oração e de repente a presença de Deus repousa naquele quarto de oração, naquele templo que eles estavam, e de repente eles começam a ser cheios, tão cheios, que eles não conseguem nem se controlar. E alguns começam a gritar, tipo, Aaah! Alguns começam a chorar diante da presença de Deus. Alguns começam a cair em gargalhada, tipo, sabe, a unção assim que você recebe, que você fica... Alguns estão chorando tanto que as lágrimas agora não são apenas lágrimas, elas também transformam em ranho. Já teve encontro com Deus desse tipo? Principalmente no inverno? É horrível, né? Quer dizer, é bom, né? Mas aí vem o ranho, não, deixa.
E eu fico imaginando então os discípulos nessa situação. Eu fico imaginando Pedro deitado no chão, recebendo o Espírito Santo, chacoalhando, tipo... Ah! Mas sabe o que eu acho interessante dessa história? Não é o simples fato de que eles foram somente cheios do Espírito Santo. Não somente o fato de que provavelmente eles devem ter caído debaixo da unção do Espírito. Mas quando eu leio esse texto, o Espírito Santo volta a atenção não no fato de como eles caíram, não no fato de como eles receberam o Espírito Santo, mas de como eles se levantaram para a missão que era imposta para eles. Porque eles entenderam a responsabilidade. O reino de Deus foi colocado, implantado, semeado dentro de mim. O Espírito Santo agora habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim, eu não posso ficar largado nesse chão, mas eu preciso me levantar e fazer aquilo que Cristo me comissionou a fazer. E seguir de fato esse estilo de vida sobrenatural. E sabe, o contexto daquela época não era algo simples. Não era o contexto que eu e você experimentamos todos os dias aqui no Brasil, onde nós caminhamos livremente com as nossas Bíblias, pregando o Evangelho para todo mundo. Daquele contexto, eles precisavam de muita coragem, de muita ousadia. Afinal, naquele contexto, existia perseguição acontecendo. A perseguição, ela ia se intensificando cada vez mais. Ou seja, as pessoas que queriam prender os discípulos não era simplesmente para questioná-los, era para, de fato, cortar suas cabeças. E naquele momento, então, eles não ficam largados no chão, mas eles fazem aquilo que Atos capítulo 4, versículo 31, mostra para mim e para você. E Atos capítulo 4, versículo 31, diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, nessa conferência, pode ter certeza, você será cheio do Espírito Santo, sessão após sessão. A minha oração é para que você possa ser levado de glória em glória. A gente está começando num nível aqui, próxima sessão vai um nível mais profundo ainda, a próxima um pouquinho mais e a próxima ainda mais. Mas sabe, isso não pode ficar apenas só para nós, não pode ficar apenas aqui nesse altar. Nós precisamos levar essa experiência e sermos, assim como os discípulos, anunciando a palavra de Deus corajosamente para toda criatura. Amém? Número 3, vira para o seu vizinho aí e fala assim: existem portas que só abrem pela fé. Sabe, eu e você precisamos entender o poder da fé no meio do seu coração. O que a palavra vai dizer a respeito de fé? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim ou não? Por isso eu realmente oro para que ao longo dessa conferência também o Senhor ele possa aumentar a fé no nosso coração. Amém? Eu vou te contar uma história e eu vou caminhando para o final. Mas existe uma história que aconteceu comigo em 2019. E essa história é uma história de fé. Eu considero ela uma história de fé. 2019 começou a ser falado bastante a respeito de um evento que se chama Descend. Quantos aqui já ouviram falar a respeito de Descend? Quantos vão estar em janeiro do ano que vem lá no Descend? Tá bom, espero vocês lá. Mas o que é o Descend? Na verdade, 2018 existia o Decol. Decol, que significa o chamado. Então, até 2018 foi feito esse movimento que se chama Decol, liderado por um homem chamado Lou Engle, lá nos Estados Unidos. Ele começava a reunir multidões em estádios para ter 12 horas de evento, com o intuito de chamar uma geração a clamar, a orar e a jejuar e a adorar a Jesus. Essa era a intenção. Então eles se reuniam no estádio, jejuavam pelas 12 horas, clamavam, oravam, faziam diversas coisas, adoravam e beleza. 2018 ele tem uma palavra. A gente não pode mais ficar só no chamado ou só no decol. Agora aquilo que era o decol precisa se transformar no descend. Eu não posso só contentar uma geração a apenas orar, por mais que isso seja importante, a jejuar, por mais que isso seja importante, a clamar, por mais que isso seja importante, mas nós não podemos apenas ficar em 4 paredes de igreja,
Mas nós precisamos sair das quatro paredes da igreja e anunciar a palavra de Deus de maneira corajosa, de maneira ousada. Então por isso agora se chama Descend. E aí o Descend começa a ser falado bastante a respeito disso. E aí o pastor Teófilo, que é o meu pastor lá em São Paulo, ele começa a compartilhar com a gente a visão desse movimento. Ele começa a compartilhar com o Zion, ele começa a compartilhar com o Dunamis. Galera, é o seguinte, vai ter esse movimento aqui, a gente vai fazer parte, eu vou estar na liderança disso, o Dunamis também vai estar na liderança desse movimento. E 2019, lá em Orlando, estaremos lá. E quando ele falou aquilo, eu tive sabe quando você tem uma confirmação de algo? Você sabe porque sabe que você recebeu uma palavra de Deus. E a palavra de Deus era, você precisa estar lá. Você precisa dar um jeito e você precisa estar lá participando desse evento, porque eu tenho algo para ser liberado sobre a sua vida nesse estádio. O evento era dia 23 de fevereiro de 2019. Na época eu estava como um missionário de tempo integral. E quando você é missionário em tempo integral, você passa uns perrengues financeiros. Nem todos, mas alguns. No caso eu era um desses alguns. Estava passando um perrengue, uma dificuldade financeira na época, estava vivendo de mantenedores que apoiavam e que me ajudavam com o valor financeiro mensal. Então não tinha um salário, eu tinha apenas apoiadores mensais. E na época eu estava morando na fazenda do Dunamis, onde acontecem diversos treinamentos missionários. E eu estava prestes a fazer uma viagem missionária para as Filipinas, em maio de 2019. E em fevereiro de 2019... tem esse comissionamento da parte de Deus para mim, você precisa estar lá. Eu falei, bom, eu vou ser obediente e vou dar algum jeito de estar lá. Só que os meus recursos, eles eram escassos, mas eu tinha alguns recursos. Eu tinha um recurso do jejum, eu tinha um recurso da fé, eu tinha um recurso da oração. Não eram recursos naturais, mas eram recursos espirituais, e foi com aquilo que eu comecei a praticar. Eu falei, Deus, eu não tenho muita coisa, mas eu vou ser fiel com o pouco que eu tenho. Eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a jejuar para que romperes financeiros acontecessem ou algo acontecesse que eu pudesse estar lá em fevereiro de 2019. Eu comecei a clamar. E quando eu comecei a orar e jejuar, uma pessoa entrou em contato comigo, falando, Léo, cara, eu não sei porquê, eu não te conheço muito, te conheço apenas de rede social, mas existe algo no meu espírito que está dizendo para mim que você está prestes a fazer uma viagem. Eu só queria perguntar se faz sentido para você. Eu falei, sim, faz muito sentido, eu tenho orado, tenho jejuado para fazer uma viagem, mas eu estou aguardando em Deus. Aí essa pessoa, bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui algumas milhas disponíveis, e eu vou disponibilizar para você essas milhas. E aí eu falei para onde era a viagem, ela falou, só tem um problema. O problema o evento era lá em Orlando, nos Estados Unidos. O problema é o seguinte, as minhas milhas só dão condição para você pegar o voo de São Paulo até Miami e a volta de Miami até São Paulo. As milhas não vão dar o suficiente para ser uma distância maior, que é Orlando. Mas até Miami eu consigo garantir. Eu falei, minha querida, se você me levar até Miami, eu dou um jeito. Quem tem boca vai a Roma, não é isso? Eu dou um jeito, eu vou a pé, pego uma bicicleta, sei lá, e me viro, vou até Orlando, não tem problema. Ela, beleza, toma aqui as passagens. Pum. Me deu as passagens aéreas. E eu estou muito feliz. Eu estou tipo, cara, Deus proveu as passagens aéreas. Talvez a parte mais difícil Deus já proveu. Só que tem um problema, outro problema nisso tudo. O problema eu estou em missões em tempo integral. Eu não tenho recurso financeiro para que eu pudesse achar uma hospedagem em Orlando. Eu não tenho recurso financeiro para pegar um ônibus de Miami até Orlando. Eu não tenho recurso financeiro para alimentação dos 5 dias ou 6 dias que eu ficaria lá nos Estados Unidos. Eu não tinha nada. De verdade, eu não tinha nada. E aí eu chego o dia da viagem. Chegando o dia da viagem, eu estou agora no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No aeroporto internacional de Guarulhos, lá em São Paulo. E eu estou pensando, Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu podia ter me formado na faculdade, como minha mãe falou. Eu poderia estar ganhando um dinheirinho. Mas não, eu estou aqui, no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar em um voo, que eu não tenho nada. Eu só estou indo.
E Deus falando para mim, vai, porque eu tenho algo para te mostrar e algo para te dar nessa viagem. Eu estou com aquilo no meu coração. E sabe quando você está morrendo de medo, mas ao mesmo tempo você sabe que você tem que fazer aquele negócio? E é exatamente do jeito que eu estou. Eu estou sendo fiel com a palavra. Eu estou agora andando no aeroporto de Guarulhos para procurar o meu portão de embarque. E ao procurar o meu portão de embarque, estou lá andando, pensando em um monte de coisa, orando, quando de repente um homem para na minha frente. Esse homem para na minha frente e ele fala, você está indo fazer uma viagem? Eu falo, sim, né? Estou no aeroporto. Sabe aquelas profetadas que vocês sabem? Mas não foi o caso. Você está indo fazer uma viagem? Eu tô sim. Falou, cara, seguinte, eu estava te vendo passar aqui. E desde o momento que eu estou te vendo passar aqui, tem algo incomodando meu coração. E eu não sei porquê, mas eu preciso fazer algo com você hoje. Tá, mas o quê? Esse homem, ele pega a carteira dele, ele tira a carteira dele do bolso, ele abre a carteira, ele puxa $100 e ele me dá $100. Pum. Agora, ele me deu $100. E o detalhe que eu não contei. Eu estou lá no aeroporto e eu tenho, literalmente, gente, $20 na minha carteira. Tudo que eu tinha. Não tinha mais nada. Não tinha cartão de crédito, não tinha cartão de débito, não tinha cash, não tinha nada. Só estava ali com meus $20 e com a fé no meu bolso. Era o que eu tinha. E eu estou andando e acontece isso. Esse homem me para e ele me dá $100. Agora eu estou com $120. Então, tipo, $120. Glória a Deus, eu estou muito feliz. Eu estou ainda processando aquilo que Deus está fazendo ao longo da viagem. E aí eu chego no meu portão de embarque. Portão número 232. Chego lá no portão e tem lá, Miami. E estou esperando agora o portão abrir para que eu possa entrar no avião. E estou sentado naquelas cadeirinhas de aeroporto. Sentado lá, um outro homem, ele vem e ele para do meu lado. E quando esse homem para do meu lado, ele senta e ele, opa, tudo bem, beleza e tal. Aí vai, sabe, conecta assim a pessoa. E aí você vai conversando. Eu fui conversando com aquele homem, estou trocando ideia e tal. Estou indo para lá, estou indo para Miami. Você também, é legal, não sei o quê. Beleza. Chega a hora de embarcar. Ele fala, cara, antes de você ir, eu não sei porquê, mas ao longo da nossa conversa, o Senhor tem falado comigo. Deus tem falado comigo. E Deus tem colocado no meu coração que eu preciso fazer algo com você. Mas o quê? Aí ele, seguinte, ele vai, puxa a carteira dele, abre a carteira dele, pega $100 e me dá $100. Agora eu estou com $220. Eu estou, caraca, mano, estou rico. Eu tenho $220, converte isso para você ver quanto dá. $220. Beleza, estou feliz demais. Estou processando aquilo que Deus está fazendo. Entro no voo, agradeço aquele homem, entro no voo. A gente vai até Miami. Pousa em Miami. Quando a gente pousa em Miami, agora eu estou pensando, meu Deus, e agora? Imigração americana. O que vai acontecer? O cara vai me perguntar, com quantos dólares eu estou entrando no país? O que eu vou falar? Que eu tenho 220? Só que eu tenho que falar, porque eu não posso mentir, sou crente. Aí beleza, estou indo para a imigração. Quando eu estou caminhando para a imigração, um cara, Léo, oi Léo, tudo bem? Falou, cara, e aí, beleza? Um cara lá da Zion de São Paulo. E aí, cara, beleza, bom te ver aqui. Pô, você está indo lá para o Descende? Sim, estou indo para lá. Pô, que bacana, também estou indo. Pô, legal. Tipo, legal. Aí, beleza, estou conversando com ele, até chegar na imigração. E estou compartilhando testemunho com ele. Cara, isso aqui aconteceu, ganhei $200 e tal, não sei o quê, estou rico. Aí ele, pô, que massa, mano, que da hora, mas... Aí estou compartilhando com ele a situação, que eu não tenho transporte, não tenho nada. Ele, pô, mano, eu até te daria carona, mas não vai rolar porque o carro está cheio, estou com os meus pais, meus irmãos e tal, não vai rolar. Não, tudo bem, fique em paz, tranquilo. Mas deixa eu fazer o seguinte. Enquanto estava compartilhando, eu sentia que eu precisava fazer parte disso daqui que Deus está fazendo com você. Aí ele vai, puxa a carteira dele. Não foi 100 dessa vez, mas foi 50. Pum. $50. Agora eu estou com $270. E agora eu posso falar para o oficial lá que eu tenho $270. E beleza, chega na imigração, o cara faz algumas perguntas, não tantas, nem pergunta com quantos dólares eu estou levando, e entro em Miami. Estou agora dentro do aeroporto de Miami. E beleza, estou lá dentro. E aí o que você faz quando você chega no aeroporto de Miami? Pela primeira vez. Você compra um Starbucks, óbvio. E eu sei que eu fui responsável, porque eu tinha $270. E eu fui lá no Starbucks, peguei o café, e aí fui
naquele vidro assim que tem, com um avião de fundo, e aí você coloca o copo com o logo do Starbucks e você posta a foto, você tira a foto e posta a foto. Foi o que eu fiz, com a location, óbvio, né? Porque senão não vale. Tem que colocar lá, Miami Airport. E foi o que eu fiz. Coloquei. Só que agora eu tô com $260, né? Que eu gastei 10. E tô lá com meus $260, feliz e processando, tentando saber o que eu faço. Eu tô com um café na mão, falando o que eu faço agora para chegar em Orlando. Eu não falava inglês na época, eu não falava nada de inglês. A única coisa que eu falava talvez era um Hi Lorena. Era o que eu falava. E tô lá, feliz, mas ao mesmo tempo preocupado e com medo. E estou pensando, pesquisando na internet como fazer e tal. E posto a foto. Quando eu posto a foto, passam alguns minutos, um amigo meu de São Paulo me liga. Fala aí, Léo, tudo bem? Cara, acabei de ver que você está no aeroporto de Miami, é verdade? Sim, estou aqui agora, estou esperando, vendo o que vai acontecer, mas estou aqui. E ele, cara, eu não sei porquê, mas quando eu vi o Stories, o Espírito Santo falou comigo. E quando o Espírito Santo falou comigo, ele começou a me incomodar para, de alguma forma, tentar te ajudar. Eu comecei a ligar para alguns contatos que eu tenho. E ligando para alguns contatos que eu tenho, eu cheguei num homem que ele está nesse exato momento em Miami, pegando um carro alugado, e eu te liguei para saber se você precisa de carona. Porque se você precisar, ele está livre e disponível para te dar essa carona até Orlando. Falei, cara, eu preciso muito dessa carona. Aí ele foi e me conectou com esse homem. Liguei para esse homem, tô aqui no desembarque, tô te esperando. Fui lá no desembarque. Cheguei no desembarque e agora eu tô, muito feliz, vocês não têm ideia. Eu tô muito contente, processando aquilo que Deus está fazendo ainda. E quando eu chego lá, veio um negócio na minha cabeça, eu falei, nossa, ele vai me perguntar qual é o endereço que ele coloca. E eu não sei, porque eu não tenho endereço para estar em Orlando. Eu não tinha hotel, não tinha casa de ninguém, não tinha nada. Só estava indo, só estava sendo obediente e fiel com a palavra que Deus tinha me dado, lá na fazenda do Dumas, falando que eu deveria estar em Orlando. E estou indo. Quando eu chego no carro, ele pergunta, e aí, para onde que estamos indo? Qual é o endereço? Eu falo, então, deixa eu te contar tudo o que está acontecendo. E aí conto, desde São Paulo, tudo o que está acontecendo para ele. Toda a trajetória e jornada de fé que está acontecendo. E aí ele olha para mim e ele fala, cara, então, hoje é realmente um dia que Deus está te provando. É um dia que Deus está te ensinando a respeito de fé. É um dia que Deus está te ensinando a respeito de dependência. Sabe por quê? Porque eu estou saindo daqui de Miami e eu estou indo diretamente para a minha casa em Orlando. E lá tem um quarto vago. Se você precisar, você pode ficar quantos dias necessários for. E agora eu estou com toda a provisão na minha mão. Tudo aquilo que eu precisava para fazer a viagem, para ficar 5 dias, 6 dias em Orlando, eu tenho. Eu tenho hospedagem, eu tenho transporte, eu tive passagem, eu tenho agora até um pezinho de meia. Eu estou com $260. Aí beleza, chegamos lá na casa dele, eu estou hospedado lá. Os dias passam, chega o dia do evento. Dia 23, estamos lá no estádio, incrível atmosfera, cheia da presença de Deus. Muita coisa acontecendo, fui recebendo muita coisa no Espírito. Mas não só isso, ao longo do evento, às 12 horas, pessoas aleatoriamente foram ofertando na minha vida. Um dava 10, outro dava 30, outro dava mais 20, outro dava 50, e assim ia. Chega o final do evento, o final da viagem, eu não preciso gastar com nada de alimentação, porque esse cara que me hospedou também pagava tudo para mim. Glória a Deus por homens assim. Chega o final da viagem, a gente volta para Miami, onde era o meu voo, inclusive isso aí também deu certo de pegar uma carona para Miami. Mas eu estou lá no carro e estou contando os meus dólares. E quando eu estou contando os meus dólares, eu me deparo com $470. De tudo que eu fui ganhando, desde o aeroporto em São Paulo até o final do evento, são contabilizados $470. Agora, eu não estou falando isso por causa do dinheiro em si. $470, sei lá, quantos reais dá isso? Não é por causa disso. Mas é justamente por aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, não tem como eu e você agradarmos a Deus nessa terra se nós não tivermos fé. Para pensar. Você não vai exercer fé no céu.
O que vai te levar para o céu é fé. Sim ou não? Você não vai precisar orar por ninguém no céu. Já vai estar todo mundo curado. Você não vai precisar orar por ninguém para expulsar um demônio no céu. Mas aqui na terra, eu e você, nós precisamos de fé. Aqui na terra, eu e você, nós precisamos de fé para termos esse estilo de vida, assim como Jesus teve. A grande verdade é que Deus, Ele deseja usar a minha e a sua vida. Todos os dias da nossa vida, eu creio muito nisso, que todos os dias da nossa vida, Deus, Ele deseja nos usar em algum aspecto. Agora, eu e você, nós precisamos então abraçar esse estilo de vida no qual Jesus, Ele está me chamando e chamando você. Se a banda já quiser vir para cá, já pode vir para cá, mas eu vou encerrar com isso. Existem alguns milagres, ou na verdade, a grande maioria dos milagres na sua e na minha vida vão depender da sua e da minha participação como um discípulo de Cristo. Para pensar. Existe sim o tipo de milagre que são milagres automáticos. Léo, como assim? O que seria um milagre automático? Milagre automático seria mais ou menos aquilo que aconteceu em Êxodo capítulo 33. Você se lembra disso, dessa história? Quando simplesmente o maná caía do céu na porção diária que as pessoas precisavam para se alimentar. Sabe, aquilo ali não precisou de um clamor do povo. Não precisou de um período de jejum prolongado. Não, mas simplesmente pelo fruto da graça, da misericórdia de Deus, o maná simplesmente caía alimentando a multidão. Milagre automático. Porém, a maioria das vezes, na minha e na sua vida, os milagres que nós esperamos vão depender da nossa participação como um discípulo. Como assim? Você vai se lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes. O que é isso? Naquele dia, Jesus poderia ter feito chover pão e peixe do céu? Deus poderia ter feito o mesmo que Ele fez em Êxodo capítulo 33. Mas não foi isso que aconteceu. Naquele momento, Jesus ele convidou os seus discípulos para participarem do milagre. Por isso que a maioria dos nossos milagres que nós iremos experimentar, eles vão depender da nossa participação como discípulo. O que está acontecendo nessa história? Os discípulos chegam lá desesperados para Jesus. Jesus, socorro! Nós não temos onde comprar alimento. A multidão está passando fome. A multidão está morrendo de sede. E não tem onde nós comprarmos. Nós não temos nem dinheiro para isso. E Jesus fala, procura aí, em meio à multidão. E os discípulos agora, eles estão envolvidos no milagre. Porque agora os discípulos, todos eles estão procurando. Eles estão caçando alguém que tem algum tipo de alimento para alimentar mais de 4.000 pessoas. Isso não faz sentido. De repente, Filipe, ele se aproxima de uma criança com uma lancheirinha. E quando Filipe se aproxima dessa criancinha, ele pega aquela lancheirinha, ele pega aquela criança e leva para Jesus. Quando eles abrem a lancheirinha, existem lá 5 pães e 2 peixinhos. Tudo que tem na mão. 5 pães e 2 peixinhos. Agora, os discípulos eles são envolvidos no milagre. A criança é envolvida no milagre. Por isso que eu creio realmente que essa é uma manhã que Jesus ele está nos chamando a participarmos junto com Ele desse milagre. Como nós começamos falando nessa manhã. Eu não sei quais são as suas causas impossíveis. Não sei. Eu não te conheço, não sei. Quais são os anseios do seu coração. Mas o que eu sei é que aquilo que nós lemos no começo, Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. Nada. Seja uma situação de romper financeiro, assim como eu experimentei, seja uma situação de alguma enfermidade que você esteja diante, ou seja de, sei lá, algo que você queira ser mais usado por Deus. Talvez você olhe para tantas pessoas e fale, cara, eu quero ser como essa pessoa, eu quero orar e ver pessoas sendo curadas, eu quero orar e ver pessoas sendo libertas. Eu quero conseguir anunciar, pregar, falar, mas ao mesmo tempo demonstrar a respeito do reino. E eu creio que essa é uma manhã onde o Espírito Santo ele nos enche, para que
ao longo das nossas semanas, ao longo dos nossos meses, ao longo dos nossos anos, nós estarmos tão cheios de Deus, e onde nós não vamos conseguir nos conter, mas nós vamos precisar transbordar para as outras pessoas à nossa volta. Amém? Então, com esse entendimento e revelação, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Eu creio que a presença de Deus vai continuar nos enchendo nessa primeira sessão e nessa manhã. Então, se você puder, com a tua própria voz, eu vou pedir para você orar de uma maneira que você mesmo consiga se ouvir. Você vai precisar quebrar algumas barreiras nessa manhã. Talvez algumas barreiras de insegurança, algumas barreiras de timidez. Mas com as tuas próprias palavras eu quero te encorajar a você chamar, convidar por mais da presença de Deus. Você fala: Deus, enche o meu coração nessa manhã. Faz algo novo nessa manhã. Sabe, não importa quantos anos você tenha com Cristo, a verdade é que sempre existe mais. Não importa se você conhece Jesus há 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, a verdade é que sempre existe um encontro melhor, sempre existe um encontro maior daquele que você já teve. Então, nesse momento, vamos lá, com as tuas próprias palavras, com a sua voz, comece a clamar agora pela presença de Jesus. Comece a clamar pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mais Espírito Santo. Abre sua boca. Mais Espírito Santo, mais. Mais, Senhor. Mais Espírito Santo, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Aumenta, Senhor, as águas do teu rio nessa manhã. Senhor, assim como em Atos capítulo 2, nós clamamos que assim seja nessa igreja, que assim seja nessa conferência, que assim seja nos nossos corações. Senhor, nós temos fome para isso, nós temos sede para isso. Derrama, Senhor, desde o fundo desse salão até o início desse salão, do topo da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, a sua presença. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Não estranhe se você começar a sentir um calor no seu corpo, se você começar a sentir uma eletricidade correndo sobre você. Não estranhe se você sentir uma vontade de sorrir, uma vontade de chorar. Tudo isso é o Espírito Santo. Se você estiver sentindo isso, vai pedindo por mais. Peça por mais. Enquanto você sente a presença do Espírito Santo, vai adorando o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Erga o nome de Jesus. Está passando por aqui.
está diante de causas impossíveis, mas que tem fé de que nada é impossível para Deus, eu quero te convidar a você sair do seu lugar, a você vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Se você é esse que está diante do mar vermelho e a única opção é que o mar se abra, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Nós vamos continuar cantando isso, nós vamos continuar em adoração, mas eu creio que nessa manhã existe algo a ser liberado para mim, para você, para nossa casa e para nossa família. Eu ainda sinto também que dons espirituais, eles vão ser liberados nessa manhã. Eu quero te encorajar a você também buscar isso. Seja um dom de cura, seja o dom do discernimento, o dom da palavra de conhecimento, palavra profética. Busque isso onde você está. Mas sabe, enquanto você sai do seu lugar e se posiciona aqui na frente, eu quero te convidar a você vir com expectativa de que esse não é mais um encontro, mas de que esse é um encontro sobrenatural. Então, se você está aqui na frente, eu quero te encorajar mais uma vez a aumentar o volume da sua voz, a continuar cantando isso que nós estávamos cantando. E à medida que nós clamamos, à medida que nós cantamos, a presença do Espírito repousa sobre mim e sobre você. Sim, Senhor. Nós recebemos, Senhor. Nós recebemos a nossa provisão. Nós recebemos a nossa cura. Nós recebemos o poder do Espírito. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo nessa manhã. Se você precisa de uma cura no seu corpo físico, receba agora em nome de Jesus. E à medida que a adoração corre, eu quero encorajar você que está com algum tipo de dor física, a você ir checando o seu corpo, porque essa dor que está aí não vai mais estar em nome de Jesus. Por isso, Deus, nessa manhã nós declaramos que todos os ossos, os músculos, os nervos, os tendões, os ligamentos sejam reajustados agora em nome de Jesus. Que toda dor de cabeça vai embora agora em nome de Jesus. Que toda dor no ombro vai embora agora. De toda dor na perna, toda dor na coluna vai embora nesse exato momento.